Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O JQ fala sobre a participação direta do cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ação popular. Você sabia que qualquer cidadão pode questionar judicialmente atos que considera lesivos? A decisão nas mãos do povo. Um especialista explica as diferenças entre iniciativa popular, referendo e plebiscito. Garantir os direitos individuais também é uma forma de promover a justiça. Entenda em quais situações o cidadão pode acionar o judiciário sem o auxílio de um defensor. Portas abertas. Conheça os projetos do Tribunal Mineiro que têm como objetivo aproximar a sociedade do Poder Judiciário. Fique com a gente. Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje fala sobre a participação do cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Você sabe o que significa exercer a cidadania? Veja só. O conceito de democracia surgiu na Grécia. Em grego, demos significa povo e kratos, poder, ou seja, poder do povo. No Brasil existem duas formas de democracia, a direta e a indireta. No primeiro caso, os cidadãos têm o direito de escolha sobre as questões que lhes são submetidas por meio de votações, referendos e plebiscitos. Já a democracia indireta é aquela na qual as decisões são tomadas pelos representantes escolhidos pelo povo. Ser cidadão significa ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Exercer a cidadania é contar com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não sejam violados. Você já ouviu falar em ação popular? Sabe em que situações ela pode ser ajuizada? O nome parece óbvio, mas a situação que a nossa equipe encontrou para abordar esse tema não é muito comum. Acompanhe. Em 2012, Belo Horizonte assistiu a uma situação, no mínimo, inusitada. Pessoas em situação de rua tiveram seus pertences recolhidos por fiscais e policiais militares. A ordem para o recolhimento partiu da prefeitura. O caso ganhou espaço na imprensa e levou os envolvidos a buscarem ajuda. Nós fomos procurados por um morador aqui da região, especificamente no Floresta, no bairro Floresta, que ele estava vivenciando, vendo sempre, reiteradamente, ações de recolhimento dos pertences pessoais de moradores em situação de rua. Então, ele, impressionado com a agressividade que essas ações estavam sendo feitas, procurou a gente e a gente optou por usar o instrumento da ação popular. Os advogados Joviano e Carolina atuam no coletivo Margarida Alves, um grupo que age junto a setores e conflitos variados, como violência contra a mulher, causa LGBT e pessoas em situação de rua, entre outros. É importante dizer que o coletivo Margarida Alves não é um escritório de advocacia convencional. Nós trabalhamos com o conceito de assessoria, de assessoria política, assessoria jurídica. Então, a nossa atuação envolve a realização de cursos de formação no campo dos direitos, de cidadania, envolve oficinas junto a comunidades em situação de insegurança da posse, mas também a atuação contenciosa, junto ao judiciário. A medida adotada neste caso foi ajuizar uma ação popular. Este advogado nos explica do que se trata este recurso jurídico. Foi uma ação que foi disponibilizada ao cidadão na Lei 4717 de 65, para que ele, como único legitimado nessa ação, único autor dessa ação, ajuizar a ação para tutelar lesão ao patrimônio público, para poder, inclusive, pedir a condenação daqueles que lesionaram o patrimônio público. Posteriormente, na Constituição de 88, na Lei 4717, tutelava apenas o patrimônio público, a lesão ao patrimônio público. Depois, em 88, veio o artigo 5º que colocou no seu bojo a ação popular, inciso 73, onde fala que qualquer cidadão, pessoa legítima para propor ação que vise a tutelar lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. O argumento da ação se baseava no poder que o Estado teria para agir de tal maneira.
O que é meu, né, quem diz em última instância sou eu, o que é meu e o que não é meu. Não pode o poder público, né, sob o argumento de que o pertence pessoal estaria criando algum transtorno, recolher esse pertence de maneira arbitrária, ilegal e atentatória à dignidade da pessoa humana, inclusive remédios, documentos, né, aquilo que a pessoa utilizava para dormir. A decisão do Tribunal de Justiça proibiu que o recolhimento dos pertences continuasse. Sob o argumento de manutenção da ordem e da higiene, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou, então, a Instrução Normativa número 1. O texto dizia que nenhum pertence seria recolhido, mas definia como pertences pessoais apenas objetos que pudessem ser portados junto ao corpo, sem necessidade de veículos transportadores. Para que situações polêmicas como esta não se repitam, é preciso que o cidadão seja atuante, se apropriando desta ferramenta que é a ação popular. Ele passar a ser ator social, ser o autor de uma ação dessa. E o importante é que ele nem paga custas, nem honorários de sucumbência, exceto se houver má-fé, né? No mais, ele não vai pagar as custas iniciais. Se ele sucumbir na ação, se ele perder a ação, ele não vai pagar o honorário de sucumbência, né? Então, o que eu acho que existe, na verdade, é uma falta de conhecimento dessa ferramenta, que hoje é considerada e é denominada no meio jurídico de um remédio constitucional, né? Então, eles não têm, o povo não tem, o cidadão não tem a notícia dessa ação que é disponibilizada apenas eles, apenas o cidadão pode ajuizar essa ação. O Ministério Público tem a ação civil pública, dentre outras, né? Mas somente o cidadão pode propor ação popular. E a gente vê pouquíssimas ações, pouquíssimos cidadãos, né, utilizando dessa ferramenta jurídica. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre as diferenças entre instrumentos de consulta popular. Saiba também quando o cidadão pode acionar a justiça sem a ajuda de um defensor. Fique com a gente, voltamos já.